povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Mari Toledo e hoje eu vou te contar 5 perguntas poderosas para você definir a sua linha editorial. E eu já vou te contar uma coisa. Você precisa definir a sua linha editorial se você é um produtor de conteúdo, se você é um infoprodutor, se você vende cursos online, se você tem infoprodutos ou se você produz conteúdo na internet com o objetivo, de vender aí os seus produtos, você precisa ter uma linha editorial. Por que, Mari, eu preciso de ter uma linha editorial? Porque a linha editorial, ela aumenta a sua conexão com a sua audiência, ela dá mais clareza para a sua comunicação e ela torna a sua produção de conteúdo mais fácil. Poxa, todo mundo quer ter uma produção de conteúdo mais fácil, porque só quem produz conteúdo sabe quanto é difícil produzir conteúdo. E sim, a linha editorial te ajuda a tornar a sua produção de conteúdo mais fácil. E por que as pessoas não pensam muito em linha editorial? Porque acham que é difícil estabelecer uma linha editorial. As pessoas falam muito rebuscado de linha editorial e no final das contas ninguém entende o que é e acaba deixando um pouco para lá. Então hoje o meu objetivo aqui com essas 5 perguntas poderosas é deixar a linha editorial mais simples, mais fácil e mais clara para que você crie a sua e com isso aumente a sua conexão com a sua audiência, aumente a sua clareza da sua comunicação e te dê mais autoridade para vender os seus produtos digitais. Mas o que raios é linha editorial? A primeira coisa que eu preciso te contar sobre linha editorial é que ela não veio do marketing digital como muitas pessoas acreditam. Ela não nasceu para ajudar os produtores de conteúdo, os infoprodutores. Ela vem lá dos jornais. Ela vem da origem ali da comunicação mesmo, que são os jornais. Os jornais usavam as linhas editoriais para, de fato, determinar os temas centrais dos quadros e programas existentes. Pensa no jornal físico mesmo, não tem várias colunas dentro do jornal? Para definir a temática de cada coluna, era determinada uma linha editorial. Tá, Mari. Mas então a linha editorial é só a temática do que eu vou falar? Não, ela não é só a temática. E eu trouxe um conceito aqui para vocês que eu inventei a partir de tudo que eu consumi de linha editorial para tentar deixar mais claro para você o que raios é linha editorial. Então nós vamos trabalhar o conceito de que a linha editorial é a delimitação autêntica da temática que você aborda e a essência da sua comunicação que devem dar o tom do seu posicionamento. Tá, ainda tá confuso? Calma que na hora que a gente responder as 5 perguntas poderosas vai ficar muito fácil, vai ficar muito tranquilo de você entender. Então a primeira coisa que eu trouxe aqui no conceito é a temática. Então a gente vai para a primeira pergunta que você vai ter que responder, que é o que? O que você fala? Qual é o tema do que você fala? Quais são os temas que você aborda na sua comunicação? Você vai definir o seu tema a partir muito do seu nicho. Então vamos supor que você trabalha no nicho de direito do trabalho. E aí você vai falar, a sua temática central é direito do trabalho, é consultivo trabalhista, tá? Vamos nichar mais ainda. É consultivo trabalhista. Então o seu tema central é consultivo trabalhista. Então quando as pessoas falarem de você, elas vão ter que associar você a consultivo trabalhista. Era o que acontecia comigo anteriormente na minha antiga linha editorial. O meu ponto era a Lei Geral de Proteção de Dados. Então as pessoas associavam o meu nome à Lei Geral de Proteção de Dados. Então você vai definir o seu tema central baseado no nicho em que você está atuando. Mas Mari, eu vou falar só de uma coisa? Não. Você pode ter o seu tema central e subtemas, que são outros temas que vão girar em torno do seu tema central. Outros temas que conectem com o seu tema central. Vou dar um exemplo. A Natália Arcuri, ela fala de finanças. Só que você pode perceber que o tema central dela, por mais que seja finanças, você vai ver ela falando de empreendedorismo. Por que a Natália fala de empreendedorismo? Porque é um subtema dela. Só que o empreendedorismo, na hora que ela aborda sempre levando para a questão de liberdade financeira. Olha aí a conexão. É como se o seu tema central fosse o tronco de uma árvore e os subtemas fossem os galhos. Então os galhos, eles derivam do tronco.
Então, seu tema central é o tronco e os seus subtemas são os galhinhos das árvores. Então, você vai definir aí o seu tema central e os seus subtemas, porque eles precisam conversar. Não vai me falar, por exemplo, o seu tema central é maquiagem. E aí, o seu subtema você vai colocar pet, aí você vai colocar maternidade, aí você vai colocar... Você vai colocar estudo para concurso, você vai colocar gastronomia. Percebe que são coisas, uma não tem nada a ver com a outra? E aí, por que uma coisa tem que ser a ver com a outra? Porque a sua audiência, na hora que ela consome o seu conteúdo, ela tem que saber exatamente sobre o que você fala. Se ela ficar confusa sobre o que você fala, a chance dela comprar de você é muito pequena. Guarda isso. As pessoas compram as coisas que elas entendem. Se elas não entenderem, principalmente no digital, que a gente está falando de produtos que são intangíveis, ela não vai comprar de você, porque ela não vai saber no que ela está colocando o dinheiro dela. E aí ela não vai confiar, logo ela não vai comprar. Então a pessoa tem que falar assim, Mariana fala de marketing digital. Ela não pode falar, Mariana fala de marketing digital, de moda, de beleza, de pet. Eu não sei muito bem do que a Mariana fala. Ela fala de tudo isso aí. Se alguém falar do seu conteúdo falando que você fala de tudo isso aí, tem alguma coisa errada. Então defina a temática central e os seus subtemas. A linha editorial, ela vem para dar uma linha. E essa linha é colocando também limites. Então ela vem limitando a sua comunicação. E não tem nada de errado com isso, muito pelo contrário. Se você fica livre demais para falar sobre o que você quiser, a chance de você perder o foco é muito grande. Então na hora que ela vem com uma linha, ela é uma linha mesmo, uma linha limitadora dos temas que você vai trabalhar. E aí, uma vez que a gente definiu a primeira pergunta, a gente volta lá no nosso conceito. Não é da forma autêntica, a limitação autêntica do que você fala e a essência da sua comunicação? A gente vai então para a segunda pergunta poderosa, que é como? Como você se comunica? Para mim, a linha editorial ela está muito mais ligada ao como do que com o que. Por mais que o que seja importante, não basta você ter uma temática de comunicação. Você tem que trazer a sua autenticidade para poder falar daquilo ali. E é isso que vai diferenciar o seu conteúdo, o seu posicionamento, do posicionamento dos seus concorrentes, por exemplo. Pensa comigo, quantas milhares de pessoas não falam de finanças na internet? O que faz você consumir o conteúdo, por exemplo, da Natália Arcuri e não consumir o conteúdo do Primo Rico? A comunicação. Você vai escolher ali, muitas vezes, qual forma de comunicação se adequa mais à forma que você gosta de consumir o conteúdo. Você vai ver, tem pessoas falando sobre diversos temas. Por que algumas se destacam mais do que outras? Porque elas têm uma forma própria de se comunicar. O como, essa segunda pergunta extremamente importante, é você trazer a sua autenticidade, a sua forma de comunicação, a sua personalidade para o seu posicionamento e para a sua produção de conteúdo. Quando eu falava de Lei Geral de Proteção de Dados, uma das coisas que mais me fez diferenciar no mercado e me fez crescer e me fez ter autoridade foi exatamente o como eu me comunicava. Eu saí muito do padrão tradicional das pessoas do direito, que falam de forma muito rebuscada, que tem um posicionamento mais formal, mais tolhido, para uma pessoa que falava de forma simples, acessível, com exemplos banais até, e que muitas pessoas olhavam e falavam assim, nossa, mas ela fala muito óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito para algumas pessoas. E isso gerou uma conexão, essa falta de formalidade, essa simplicidade foi o que gerou muita conexão minha com a minha audiência. Então, como eu falava foi super determinante para o meu autocrescimento, para eu ter chegado a me tornar uma das top players do mercado de LGPD na época que eu falava sobre isso.
E isso é um diferencial de muitas pessoas. Estou usando a Natália Arcuri aqui como exemplo e vou utilizá-la de novo. A comunicação da Natália é uma das coisas que mais faz com que as pessoas gostem dela. Porque em que pese ela não seja economista, que ela não tenha nenhuma formação nessa área de finanças, diferente de outros players do mercado, a comunicação dela simples, acessível, na lata, engraçada, fez com que ela conseguisse chegar nesse patamar que ela chegou. Ah, Mari, então beleza, o legal então é ser engraçado, o legal então é ser simples. Não, se isso não for natural para você, não vai dar certo, porque quando eu tô falando de linha editorial, eu tô falando de autenticidade, é você colocar a sua essência, a sua forma de se comunicar. Eu já vi várias pessoas tentando replicar formas de comunicação de outras e dá muito errado. Então não faça isso. Encontre a sua forma de comunicação. E ainda no como, né? O como você vai produzir esse conteúdo, como você vai se comunicar, como você vai se posicionar, entram as suas crenças. Então, quais são as coisas que você acredita que são inegociáveis para você, que vão estar aí na essência do seu conteúdo e que vai fazer com que as pessoas olhem você como um líder, né? Como um líder que elas querem seguir, porque tem crenças semelhantes. Então faça uma lista de pelo menos 5 crenças que você tenha. E aí também entra a sua identidade visual. O que é a identidade visual? As cores que você utiliza, as fontes que você utiliza, os símbolos que você utiliza, para que as pessoas olhem para aquilo ali, saibam que é um conteúdo seu. Por exemplo, se você não precisa, né, que o Google coloque a logo dele para você ver pelas cores muitas vezes que aquele é um produto do Google, porque ele tem uma identidade visual muito forte. Várias empresas são assim, né? O Google, a Apple, o Netflix, o McDonald's. Então percebe que você consegue identificar aquelas empresas não só pelo nome delas estampado, mas pelas cores, pela tipografia. Então, para que cada vez mais o seu conteúdo tenha a sua autenticidade, você tem que determinar qual é a sua identidade visual. Definido como, a gente vai pro onde, que é a terceira pergunta poderosa. Onde eu vou produzir o meu conteúdo? E aí eu estou falando de plataformas e formatos. Você tem que escolher em quais plataformas você vai ter uma presença digital e vai levar o seu posicionamento, e dentro dessas plataformas quais os formatos que você vai utilizar. Por exemplo, você pode escolher TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, né? Kawaii, blog, site. Você pode escolher todas essas plataformas para produzir o seu conteúdo, para ter um posicionamento digital. Precisa estar em todas? Não, tá? É importante que você esteja em mais de uma, que você não fique refém de uma plataforma. Porém, principalmente no começo, é muita energia que você precisa dispendiar ali. Então, o ideal é que você escolha as que você consiga ser consistente e intencional. Você vai ver aqui no meu canal que eu vou falar muito de consistência e intenção. Consistência e intenção. Produção de conteúdo tem que ter consistência e intenção. Então, você vai escolher a plataforma. Vamos supor que você escolheu o YouTube e Instagram. Dentro do YouTube, nós temos diversos formatos. Não, Mari, é só vídeo. Não, dentro dos vídeos nós temos diversos formatos. Como, por exemplo, você pode fazer live no YouTube. São vídeos ao vivo. Você pode fazer um vídeo gravado, como esse. Você pode utilizar, né, os shorts do YouTube. O Shorts é um novo formato que o YouTube está disponibilizando de vídeos mais curtos, bem parecido com a ideia dos stories do Instagram, mas diferente dos stories, eles não somem, eles ficam ali. Então é um tipo de conteúdo mais rápido, mais dinâmico que o YouTube está disponibilizando aí, é uma grande ideia para vocês poderem utilizar. Então você define aí dentro do YouTube, então definir a plataforma, vou definir os formatos dentro da plataforma. Mesma coisa com o Instagram. O Instagram tem diversos formatos dentro da plataforma. Nós temos feed, story, IGTV, Reels, Live. Então, qual desses formatos eu vou utilizar? Então, defina onde você vai estar, né? E quais os formatos que você vai utilizar, plataformas e formatos. Definindo onde, a gente vai para o quando. E o quando está um pouco mais ligado a calendário editorial do que a linha editorial. Mas o que eu quero para vocês aqui hoje é simplificar. Então a gente vai abrir mão um pouco dessas formalizações, desses conceitos, para te dar algo verdadeiramente executável. Porque eu quero que você execute. Eu não quero que você fique com as coisas na cabeça, né? Isso é linha editorial.
isso é calendário editorial, isso não, eu quero que você execute, eu quero que você produza conteúdo, eu quero que você gere valor para as pessoas e que você venda os seus produtos digitais. É isso que eu quero. Então eu vou te dar aqui mais uma ferramenta, mais uma pergunta poderosa para que você de fato consiga sair desse vídeo e executar. Então se eu definir a plataforma e definir os formatos, agora eu vou para a minha quarta pergunta poderosa, que é quando? Quando eu vou produzir? E aí você vai definir o seu calendário mesmo, a sua frequência. Então, eu vou fazer lives no YouTube toda segunda, 2 horas da tarde. Então, você definiu que para aquele formato live no YouTube vai ser segunda, sempre às 2 horas da tarde. Por que é legal você ter essa previsão, né, da sua produção de conteúdo? Você não surta, né? E a gente não quer surtar. A gente não quer pessoas malucas. A gente não quer as pessoas loucas. Porque quanto mais solto ficam as coisas, mais você fica ansioso e não sabe o que fazer. Ai, hoje eu posto onde? Hoje eu tenho que postar o quê? Em qual plataforma? Ai, minha Nossa Senhora. Quando você já tem isso organizado e determinado, você tira espaço do seu cérebro de ficar ansioso. O seu cérebro ele já vai entender que existe um padrão. Você vai criar uma rotina para a sua produção de conteúdo. E acreditem, essa rotina vai te dar mais calma, mais previsibilidade. E essa previsibilidade vai ser boa, inclusive, para a sua audiência. A sua audiência vai saber que toda segunda, 2 horas da tarde, tem live sua no YouTube. Então, ela vai criar uma expectativa. E isso aumenta a conexão ali com a sua audiência quando ela sabe o que esperar do seu conteúdo. Então, determine. Eu vou produzir conteúdo no Instagram, no feed, 3 vezes por semana. Então, quais vão ser os dias? Segunda, quarta e sábado. Então, segunda, quarta e sábado tem post no Instagram. Eu vou fazer stories todos os dias. Então, todos os dias eu tenho que lembrar ali de fazer story. E aí você vai colocar, você vai determinar isso para você. Você vai criar uma previsibilidade para você e uma organização para você. Importante, eu sei que vocês escutam várias pessoas falando tem que postar todo dia, tem que fazer não sei o que todo dia, tem que fazer 3 posts no feed, 700 stories, 250 lives. Calma. Lembra da consistência e da intenção? O que eu quero é que você seja consistente e intencional. Então você vai olhar para a sua realidade e falar assim, quanto eu consigo de fato produzir? Se é 1 post por dia no feed, você dá conta. Você vai ser consistente? Beleza, faça isso. E depois tente ser melhor. Depois de um tempo, fala, agora que eu dei conta de 1 post por dia, será que eu dou conta de 2? Se eu conseguia fazer 1 dia sim, dia não, será que agora eu consigo para todo dia? É lógico que quanto mais, gente, melhor. Mas não entra na pira, não entra na noia. Faz o que você consegue. Também não vai produzir conteúdo para cumprir tabela, não, né? Seja intencional. Então, qual que é a realidade da consistência que você consegue? É essa que você vai estabelecer. E por último, a nossa quinta pergunta poderosa para fechar a sua linha editorial com chave de ouro é você perguntar o porquê. Qual é o meu objetivo com esse posicionamento? É você perguntar o porquê. Qual que é o meu objetivo com esse posicionamento? O que eu quero com isso? O que eu espero com isso? Qual que é o meu propósito a produzir conteúdo? Qual que é o meu propósito com esse posicionamento? Você tem que ter um objetivo de estar ali. Você não tem que estar ali, né, na rede social que for, produzindo conteúdo que for, à toa. O que você quer daquilo ali? Tenha isso muito claro. Porque é isso que vai direcionar toda a sua produção, toda a sua comunicação, toda a sua resposta das outras perguntas. E é isso que vai te ajudar a continuar produzindo, mesmo nos dias que você não estiver muito bem, mesmo nos dias que você tiver um bloqueio criativo, mesmo nos dias mais difíceis, ter um propósito forte de saber a importância que aquilo ali tem é que vai te ajudar nos piores dias e nos melhores também. Então tenha um porquê muito forte. Simon Sinek já falava, comece pelo porquê. A gente nunca começa com o que a gente faz, a gente começa o porquê a gente faz. Mas eu deixei por último para que vocês entendessem aí que fosse a cereja do bolo diante das nossas perguntas poderosas. Agora eu quero que você responda todas essas perguntas e que você execute aquilo que a gente combinou aqui.
tá? Me conta nos comentários se você entendeu, né, a linha editorial, se você já criou a sua. Me conta as suas respostas, me deixa saber aí que eu vou achar muito legal. Compartilha com seus amigos esse vídeo que estão aí meio perdidos nessa questão de posicionamento digital e produção de conteúdo. E não deixa de se inscrever no canal, porque eu tenho certeza que se esse conteúdo te ajudou, todos os outros que tem aqui vão te ajudar ainda mais. Combinado? Um grande beijo pra você e até o próximo vídeo. A gente vai conversar pra você falar coisa. Não, eu tenho que falar o tema, né? São 5 perguntas poderosas. Não. Animação. É os subtemas dos temas que você fala, fica ruim. Ai, dá um conselho.